Tá bom. Hoje a gente vai começar a falar das técnicas radiográficas, né? A gente vai falar das técnicas radiográficas primeiro, das intrabucais, né? Que são aquelas técnicas radiográficas que são realizadas com o filme, né? Dentro da boca do paciente. Por isso que elas são chamadas técnicas radiográficas intrabucais. Bora fazer nossa oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, a radiografia intrabucal, ela é feita com um fio, uma fonte, né? A fonte de raio-x, aquele cabeçote do raio-x que a gente já aprendeu, está estacionário, né? O que quer dizer isso? Ele fica parado, né? Enquanto a gente obtém a imagem radiográfica. Então, assim, por que a gente diz isso? Porque, na verdade, quando a gente vai fazer uma radiografia panorâmica, a fonte de raio-x gira em torno da cabeça do paciente, né? A gente vai aprender isso mais para frente. E aí, a partir dessa imagem obtida através de uma fonte estacionária de raio-x, a gente obtém uma imagem com duas dimensões, né? O nosso paciente tem 3 dimensões, e isso é muito importante a gente ter em vista, né? Que o paciente tem 3 dimensões. O que quer dizer isso? Altura, largura e profundidade, né? Mas na nossa radiografia, a gente vai ter uma visão plana do paciente. O que isso quer dizer? A gente vai ter uma imagem que só tem altura e largura, ela não tem profundidade, ela é plana, né? Ela é colocada sobre um material acrílico, né? Um plástico. Isso não me dá profundidade. E por isso eu vou precisar, vou tirar aqui para vocês verem, né? De um entendimento mental. Vou ter que fazer uma reconstrução mental. Hoje já começou cedo, né? As quedas de internet. Então, eu preciso ter um conhecimento de anatomia, né? Ter um conhecimento de onde essas estruturas se localizam, né? Um conhecimento dos dentes, da anatomia dentária, mas não só isso, né? Das estruturas que estão em volta desses dentes, né? Conhecimento do seio maxilar, do canal da mandíbula, né? E a gente vai estudar isso tudo, onde eles ficam na radiografia e essa anatomia. Mas quando eu olho para uma imagem, eu preciso fazer essa reconstrução mental. Eu preciso ter ideia de algumas peculiaridades, né? De algumas características daquela região que eu estou examinando, para eu não incorrer em erros e perceber que pode não ter alguma lesão, algum problema maior, e simplesmente é uma sobreposição de estruturas, né? Uma coisa bem simples da gente ver é que às vezes a gente olha para uma cárie e ela tá ou por vestibular ou lingual nos dentes, né? E eu vejo ela sobreposta à polpa. E aí me dá uma falsa impressão que aquela cárie já envolveu o tecido pulpar. E eu interpreto como se já houvesse uma necrose pulpar, o que não é verdadeiro, né? Então a gente precisa ter essa noção, né? Fazer essa reconstrução mental a cada vez que a gente olha para uma radiografia. Quando a gente começa, né, nesse mundo do raio-x odontológico, né, que é a nossa área, é um pouco mais complicado, a gente precisa de um esforço. Depois, com o tempo, né, que a gente começa a olhar várias imagens, atender vários pacientes, isso se torna natural e corriqueiro na nossa vida. Gente, alguém pode me ajudar numa coisa que eu preciso aprender aqui?
Eu queria deixar só o quadradinho onde eu estou aqui na... Mas aí, quando eu coloco, não aparece meu rosto. Ou não faz diferença para vocês? Porque aqui ocupa muito espaço na tela. Alguém sabe diminuir isso? Fazer isso, aliás? Eu não sei de nada, professora, eu sou igual a senhora. Então, eu fico aprendendo as coisas, mas... Aí, ó, já me tirei daqui. Agora piorou. Eu acho que tem como a senhora arrastar e colocar onde a senhora quer. Não, arrastar tem jeito, eu só não sei, eu queria deixar tipo assim, ó, só um quadradinho do jeito que tá agora, mas deixar o meu, né? Sei. E O aí meu tá assim. eu Se já, eu tirasse um print aqui, então, então tá agora aparecendo o rosto da senhora. tá aparecendo só o meu rosto? No meu, sim. Então, no meu agora sumiu até o meu. No meu tá mostrando a senhora falando normalmente, Tá? numa telinha pequenininha do lado. Ah, então tá bom, então vamos lá. Então, assim, a gente precisa, continuando a aula, a gente precisa dessa reconstrução mental, né? Fazer como se fosse mentalmente relembrar essa anatomia para começar a interpretar a radiografia. Quando a gente quer interpretar a radiografia, né, a gente precisa de um raio-x de boa qualidade, né? Não adianta querer interpretar um raio-x que não tenha uma boa qualidade. E aí eu preciso de alguns elementos que estejam em ordem para essa qualidade ser real. Então, a primeira coisa é a nitidez e a resolução de imagem, né? Para uma imagem ser boa, eu preciso de uma boa nitidez e de uma boa resolução. O que é a nitidez? É a medida da distinção entre os limites de duas áreas. É quando eu sei olhar para um raio-x de um dente e separar exatamente o limite do esmalte e da dentina, o limite entre a dentina e a polpa, o limite entre o esmalte e uma cárie, entendeu? Quando eu consigo estabelecer o exato limite entre essas estruturas, isso é uma boa nitidez. E isso vai fazer toda a diferença quando a gente vai fazer um diagnóstico. Se eu não tenho uma nitidez boa, eu não consigo uma imagem legal e, consequentemente, o meu diagnóstico não será tão preciso. A resolução é a medida da capacidade de mostrar os pequenos objetos que estão próximos entre si. Então, quando eu falo em resolução, eu quero dizer que eu consigo diferenciar objetos pequenos. E a gente precisa lembrar que na odontologia, os nossos objetos de estudo, eles são pequenos, né? Às vezes submilimétricos. Por exemplo, quando eu vou investigar uma pesquisa de trinca, né? Às vezes aquela imagem da trinca dental, ela tem uma espessura de 0,1 milímetros, né? Às vezes até menos que isso. São imagens assim muito pequenas, muito milimétricas. Então a resolução vai me dar a capacidade de diferenciar aquela trinca do esmalte normal, né? Mostrar a diferença desses pequenos objetos, porque o dente em si já é pequeno, já é um objeto pequeno, né? Quando eu olho para uma radiografia panorâmica, olha o número de estruturas comparado a uma radiografia de fêmur, por exemplo, né? A uma radiografia de pulmão. Quantas estruturas eu consigo enxergar além de uma radiografia médica, às vezes? Então, a nossa área, os objetos são muito pequenos, né? E muito, às vezes, muito fáceis de se misturarem entre si. Então, eu preciso entender e eu preciso fazer de tudo para que a minha resolução e a minha nitidez sejam boas, né?
são dois conceitos distintos, né? Nitidez e resolução, porém são interdependentes entre si. O que quer dizer isso? Se eu não tiver uma boa nitidez, a minha resolução será ruim. E se eu não tiver uma boa resolução, a minha nitidez é ruim. A resolução está muito ligada aos pixels, né? No raio-x digital. Quanto mais pixels eu tenho, melhor a minha resolução. E aí eu consigo controlar a resolução do meu aparelho, né? Através do ponto focal. Quando o raio-x, lá no cabeçote do nosso aparelho, lembra que a gente tinha o ânodo e o cátodo? Há uma aceleração de elétrons, né? E esses elétrons vêm e batem no ponto focal do aparelho, né? Que é um objeto metálico. E aí, esse ponto focal, ele vai liberar a radiação X, né? Então, quanto maior o ponto focal, pior a qualidade do raio-x. E aí, maior a falta de nitidez da radiografia. Portanto, o nosso ponto focal tem que ser pequeno, mas dentro de um certo limite, porque se ele for muito pequeno, ele se torna inviável para a produção de radiografias. Então, existem alguns meios, né, para eu poder maximizar a minha nitidez, aumentar essa qualidade da radiografia sem irradiar muito o paciente. Então, quanto menor o ponto focal, melhor a nitidez da minha radiação. Só que esse ponto focal tem que ser efetivo, né? Ele tem que ser viável para a produção de raio-x, porque se eu diminuir demais, aí ele vai passar a não produzir radiação, né? Então tem que ter um equilíbrio entre isso, né? Entre essa distância do ponto, entre esse tamanho do ponto focal, mas ele precisa ser viável também, ele precisa produzir radiação. E quando eu aumento a distância entre o ponto focal, né, que é o meu aparelho, o cabeçote do aparelho, e o objeto que eu estou sendo radiografado, que é o meu paciente, eu melhoro a nitidez. Por que que isso acontece? Porque os nossos raios-x, o feixe de radiação X, ele possui vários fótons, né? E esses fótons são divergentes, esses fótons de raio-x são divergentes. O feixe começa junto e ele vai sempre abrindo, né? Como se fosse um leque. E o que que acontece? Os feixes, os fótons de raio-x que estão naquele feixe, que são os centrais, eles têm melhor qualidade. Vocês concordam que se eu colocar o objeto mais longe um pouco, quando ele atingir, né, esse leque de radiação, atingir o paciente, a gente vai atingir ele só com os feixes centrais, que são os de melhor qualidade. Só que também, se eu colocar o paciente muito longe, ele vai receber menos radiação. Portanto, também tem um limite. Assim como o ponto focal, se for muito pequeno, ele não vai produzir radiação. Se eu colocar o meu paciente muito longe do ponto focal, vai perder também a eficiência desses raios, né? Vai receber muito pouca radiação. Então, também tem um certo limite, né? E se eu diminuir bastante a distância entre o paciente e o filme, também eu vou melhorar a minha nitidez. Então, eu tenho que colocar o filme encostado no dente que eu quero radiografar, né? Então, olha só. Primeiro, eu vou pensar lá no ponto focal, né? Lá no meu aparelho, lá naquele cabeçote que a gente enxerga do aparelho. O ponto focal é pequeno e efetivo? Ótimo, excelente. Então, eu terei uma boa nitidez. Quando eu vou radiografar, eu vou pensar em colocar esse aparelho um pouco mais longe do meu paciente. É por isso que a gente enxerga, lembra lá no cabeçote que o aparelho tem aquilo lá e tem um cone indicador? Esse cone aumenta um pouco a distância dentro de um certo limite, né? O bocal do aparelho não fica encostado no paciente. Por quê? Porque além dele filtrar
o próprio feixe de raio-x que é divergente, pegar mais os centrais por causa da distância, ele ainda tem filtros ali dentro, né? Colimadores que a gente chama. Então, esses colimadores vão filtrar mais ainda e tornar os raios-x mais efetivos. Mas aí, quando eu vou colocar o filme no paciente, eu encosto o filme na boca do paciente, eu não deixo longe. Por quê? Porque quando eu minimizo essa distância, eu melhoro a nitidez. Então, é isso aqui, ó. Aqui é onde sai a nossa radiografia, né? O ponto focal, ó. Quando eu tenho um ponto focal amplo, ele vai ter muita divergência nas radiografias. E essa indefinição aqui, ó, quando ele bate no paciente, tá vendo que os feixes de raio-x, os fótons estão longe entre si? Então, vão ter bordas na imagem que são indefinidas. Olha essa distância. Pensa assim, naquela linha, como se eu fizesse um desenho, né? Quando eu faço um desenho e coloco uma linha bem definida, com grafite 0,5, aquela borda vai ser bem definidinha. Se eu faço um desenho com grafite, sei lá, 5, né? Aqueles grafites grossos, quando um lápis de ponta bem grossa, a definição entre uma imagem e outra, né? O desenho do esmalte aqui, ó, a borda da minha imagem ficará mais indefinida, porque essa linha de desenho do esmalte do dente, por exemplo, ela vai ser mais grossa, mais larga. Quando o ponto focal é pequeno, ó, os raios-x batem lá no objeto de maneira mais próxima entre si os fótons de raio-x. Então, a borda de indefinição da minha imagem será menor, ó. A largura da linha onde eu faço o desenho, vamos dizer assim, será menor. Quanto menor o ponto focal, então, melhor a nitidez da imagem. Quando eu ponho longe, né, o objeto, olha só, o objeto será atingido por raios mais divergentes, né? Então, aqui, ó, a definição da imagem será pior, né? Quando eu coloco mais longe, o ponto focal, né, que é o cabeçote do meu paciente, esses raios serão, eu vou pegar o feixe central de raio-x e os raios que vão atingir o paciente não são mais aqueles raios-x convergentes, assim, divergentes, aliás, serão os mais convergentes, os mais centrais, mais retos. Então, o que que acontece? Aqui, ó, a definição de bordas será menor, né? Será melhor. E aí, essa linha, a largura da linha onde eu faço o desenho da minha imagem será mais precisa, né? Isso se configura numa melhor definição. Quando eu coloco o receptor de imagem perto, né? O dentinho perto do filme, a mesma coisa, ó. Os raios-x vão atingir e vão passar os feixes mais centrais. Então, vão atingir esse filme de uma forma melhor. A largura da borda da imagem será menor do que quanto está longe. Olha a largurona aqui, ó, dos fótons que atingiram o filme, né? Então, terá uma menor definição. Isso aqui são conceitos assim um pouquinho mais chatos, mas que na nossa prática ajudam um pouco, sabe? Explica aquelas regras, né? Que a fonte de raio-x tem que estar um pouco mais longa, por isso que a gente usa aquele cone indicador, mais longe, né, aliás, por isso que a gente usa aquele cone indicador, e o filme tem que estar... Tá ruim hoje, hein, professora? Nossa, hoje tá complicado, não tá? Jesus! Não é só a sua que tá ruim, não, Marcos. A minha também tá uma porcaria. Então, o que eu disse, né? A gente precisa entender um pouquinho essas regras para quando a gente for
realizar a nossa técnica radiográfica, a gente possa realizar de maneira adequada, né? Apesar disso aqui ser um pouquinho chato. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Professor, o que é anodo? Eu entrei agora e não sei o que é. Então, o nosso cabeçote de raio-x lá tem duas partes, né? O anodo e o cátodo, ou ânodo e cátodo. E uma dessas partes tem um filamento de tungstênio, né? Que ela produz elétrons livres, aquele filamento. A gente joga energia naquele filamento, ele é eletrizado e produz elétrons livres. Esses elétrons livres, aí o nosso aparelho produz uma tensão. O que é essa tensão? Uma diferença de potencial entre o ânodo e o cátodo. E aí é uma aceleração desses elétrons. Esses elétrons são acelerados numa velocidade muito grande, porque ali dentro tem o vácuo, né? E aí esse vácuo acelera, essa diferença de potencial faz essa aceleração, que é ajudada pelo vácuo, né? Propicia uma aceleração maior ainda, o vácuo, e ele bate no ponto focal, que é metálico também, e esse ponto focal, e aí essa interação desses elétrons livres, nessa batida dos elétrons livres no ponto focal do aparelho, vai produzir lá aqui, ó, aqui no ânodo, né, do aparelho. Porque tem o cátodo, né, que tem o filamento, e ele vem, bate os elétrons livres, batem aqui no ânodo, né, no ponto focal do aparelho, e aí ele vai produzir radiação e calor. Aí essa radiação é liberada pelo aparelho, entendeu? A maioria da energia se transforma em calor, mas uma pequena parte se transforma em radiação. É por isso que o aparelho tem que ter tem que ter o vácuo e tem que ter um bom isolamento térmico. Em volta do aparelho, né? Do cabeçote do raio-x, tem que ter do tubo de raio-x, que ele é pequenininho, assim, é uma estrutura pequenininha, assim, de vidro, parece uma lâmpada. Em volta dele tem que ter um óleo para absorver essa energia, senão o aparelho ia aquecer muito, entendeu, Ingrid? Se você quiser entender isso melhor, lá naquela primeira aula que eu dei, explicando sobre a formação da radiografia, está explicando isso com os desenhos lá. Às vezes é mais fácil. É verdade. Tá bom? Mas se depois você quiser também entrar no meu WhatsApp, a gente conversa sobre isso, tá? Isso são conceitos de formação do raio-x. Então, às vezes, quando a gente não aplica bem essa questão das distâncias, né, essas regrinhas, o que vai acontecer? Vão ter distorções, tanto de tamanho da imagem, né, quanto de forma. Então, quando a gente faz uma radiografia, a gente olha para esses dentes e a impressão que a gente tem é que eles eram de massinha e a gente pegou e esticou. Não dá essa impressão? Que eles estão esticados, né? Olha a diferença de altura em relação à largura desses dentes, né? Vocês não estudaram anatomia radiográfica, mas vocês já estudaram anatomia. A gente vê que não existem dentes tão estreitos e compridos, né? Isso são distorções que a imagem pode produzir. E são ruins essas distorções, porque o que acontece? Por exemplo, se eu vou fazer endodontia, eu preciso de medidas reais dessas raízes. E essas medidas serão erradas, né? Se eu não fizer a técnica corretamente. Então, o que é a distorção de tamanho, né? É a distorção da imagem radiográfica em relação ao tamanho do objeto. O objeto vai ficar mais comprido, né? Em relação ao tamanho real dele. Então, quando eu quando eu aumento a distância do ponto focal, lembra, do aparelho até o meu paciente, isso ajuda a diminuir a distorção, desde que eu não aumento demais, né? Porque tem um limite para aumentar essa distorção. Também a gente enxerga
Outra coisa que causa essa distorção de imagem aqui é uma inclinação errada do cabeçote, né? Isso a gente vai aprender que tem os ângulos certinhos para eu aplicar para produzir uma imagem real. Aqui eu estou olhando para um dente que ficou totalmente deformado, né? Além dele ter uma distorção de tamanho, eu tenho uma distorção de forma, né? Então, o que acontece? É quando o objeto não está na mesma distância do receptor, né? Do filme. O que aconteceu aqui? Eu dobrei o filme. Então, o meu objeto, em alguns lugares do dente, né? A coroa do dente está mais próxima do filme e a raiz está mais longe. O que acontece? É como se eu tivesse dobrado esse dente, né? Mas, na verdade, eu não dobrei o dente, eu dobrei o receptor, que é o filme. Então, o receptor tem que estar na boca do paciente sempre na mesma distância, a coroa e o ápice radicular, né? Portanto, quando a gente pedir para o paciente segurar esse filme, né? Uma das técnicas, o paciente segura o filme, a gente não pode deixar acontecer isso, ó, o paciente vir com o dedo, apertar o filme e ele dobrar lá dentro da cavidade bucal do paciente, né? Fazer isso, porque aí a minha coroa vai estar perto e a raiz vai estar longe. Então, as medidas para reduzir essas distorções são posicionar o receptor de imagem bem paralelo ao longo eixo do objeto, né? Ixi, agora eu baguncei aqui mesmo. E orientar o feixe de raio-x sempre perpendicular. Porque olha aqui, o tamanho do fio, né? Ele ficou certinho. Então, o feixe de raio-x tem que estar paralelo ao longo eixo do dente que a gente quer radiografar. E o filme também tem que estar paralelo ao dente, porque olha aqui, quando... Peraí que ficou muito ruim aqui. Quando ele não está paralelo, vai acontecer isso. Olha o tamanho que o dente vai ficar, né? Se ele estiver paralelo ao dente, não vai acontecer de ter essa distorção. Ixi, ficou uma imagem a mais aqui. Então, as radiografias intrabucais, né, as técnicas radiográficas intraorais, as projeções intraorais, são de 3 tipos. As periapicais, as interproximais posteriores e as oclusais. Todas essas 3 técnicas, a gente consegue colocar o receptor, que é o filme, no interior da cavidade bucal do paciente e produzir imagens dessa cavidade bucal, né? Os filmes, os receptores, para as periapicais e as interproximais são os mesmos, e para as radiografias oclusais são maiores um pouco, né? Essa técnica oclusal, depois do advento da radiografia digital, ela caiu um pouco em desuso, sabe? Por causa do tipo dos receptores digitais, a gente quase não encontra o filme oclusal, né? O receptor do tamanho que faça uma radiografia oclusal. Mas a gente precisa aprender a técnica, por quê? Porque, como já foi falado para vocês, primeiro, a gente não sabe onde vai trabalhar e qual será a situação. E algumas vezes a gente pode fazer uma tomada oclusal com filme normal, né? Com filme pequeno, em algumas situações. Então, a primeira técnica que a gente vai falar, e é bem a que a gente mais usa no consultório, né, de longe a mais usada, é a radiografia periapical. As indicações para essa radiografia periapical são amplas, né? A gente enxerga várias indicações para essa técnica. Ela propicia para a gente um estudo do órgão dentário inteiro, né? O que é isso? A gente pode avaliar esmalte, dentina, polpa, periápice, né? Toda a estrutura radicular, toda a estrutura coronária do dente. Através da radiografia periapical, a gente consegue avaliar
cáries, né? Essa relação entre a cárie e a polpa, que se torna muito importante no nosso tratamento, no nosso diagnóstico, né? E nesse estabelecimento do plano de tratamento para o paciente, né? A gente consegue avaliar a cronologia de erupção dos dentes, né? A gente olha para aquele paciente pediátrico e consegue ver se está tudo dentro da cronologia,